Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu considero que este seja, se não um dos o mais importante vídeo que eu já gravei aqui no canal. Por quê? Porque a gente menospreza, nós seres humanos, menosprezamos a presença da aleatoriedade nas nossas vidas e principalmente quem lida com o mercado financeiro, ela está mais presente do que nunca. Então você entender profundamente esse conceito vai mudar completamente as suas perspectivas, o modo no qual você olha o mercado. E o título desse post ele é provocativo justamente para fazer você pensar. Porque, pessoal, o nome que eu tenho aqui no canal Outspoken Market, ele não é à toa, né? Se você fizer a tradução literal, ele vai ser o mercado sincero. Então eu não venho aqui contar como desenhar gráfico, como fazer coisa. Eu venho aqui falar das coisas que geralmente o pessoal não fala, né? Mas é o que acontece, é o mundo, a vida como ela é. Então, no caso da aleatoriedade, ela é tão presente em nossas vidas que geralmente discussões acabam ocorrendo sobre isso, mas ninguém realmente presta muito atenção. Então, primeiro de tudo, isso daqui foi uma discussão muito bacana que começou no grupo do Telegram. Ontem eu também postei um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, mostrando como, por exemplo, alguém vira um vendedor de livro dizendo: nossa, como eu ganhei R$1 milhão em uma semana. Cara, pode ser simplesmente aleatório, mas vamos entender direitinho esses conceitos. Então eu deixo aqui publicamente o agradecimento ao pessoal do grupo e em particular ao Everton e ao Gilcemar que contribuíram aqui com algumas ideias, inclusive uma simulação feita com EA também que eu vou mostrar. E qual que é a sacada das coisas que a gente precisa entender hoje? Existem dois conceitos que eles andam de mão dadas, que é o conceito de probabilidade e o conceito de aleatoriedade. Hoje eu foco aqui na aleatoriedade porque, de qualquer forma, a probabilidade eu já mostrei nos tradings de Machine Learning, que é exatamente quando você tenta estimar a ocorrência, certo, de um evento. No caso da aleatoriedade, não é possível fazer tal estimação. O evento ele é simplesmente imprevisível. Ah, Leandro, mas o mercado é imprevisível? Ele tem, sim, as suas componentes aleatórias e é por isso que você tentar encontrar algum padrão, algum alfa com os modelos faz sentido. Porém, presta atenção no seguinte: quando a gente está lá observando um gráfico e a gente pegar e tentar entender o número, por exemplo, de candles vermelhos e o número de candles verde, né, respectivamente de baixa e de alta, esse número aqui, se você tiver um conjunto grande o suficiente de dados históricos, você vai ver que ele vai tender para os 50%. Né? Aí você fala: caramba, Leandro, mas no longo prazo ali eu vejo que a tendência daquele papel é de alta. Como que a quantidade de candles vermelho e verde são 50%? Porque a saída é binária, 1 e 2, o mercado ele se aproxima de uma distribuição normal e o que vai mudar a diferença na tendência de alta ou na tendência de baixa é a amplitude do candle, mas ele sempre vai tender aos 50%. E aí que entra a sacada que eu quero mostrar para vocês. Eu fiz uma planilha que eu vou mostrar e explicar, 3 simulações distintas, simulando justamente a ideia do cara e coroa, só que aqui eu fiz um pouco mais amplo. Então usei uma função do Excel para rodar um número de 0 a 100. Se o número que sair for maior ou igual a 50, eu vou entender que essa é a minha cara. Do contrário, né, menor que 50 vai ser a coroa. E o que eu vou fazer? Nessas 3 simulações, tá? Vamos só colocar aqui o português correto, né, gente? A primeira delas, eu vou simplesmente comprar quando eu tiver a minha situação de cara, certo? Na segunda, eu vou fazer a compra se eu tiver cara e o meu candle corrente for verde, lembrando que eu estou sempre comprando, fazendo a previsão para o futuro. E na terceira simulação, eu vou comprar se for cara e o candle for vermelho. Ah, Leandro, mas por que essa inversão? Bem, aqui que entra a sugestão do Everton. E aqui, o que a gente está testando? Momentum. Eu já fiz os vídeos sobre momentum e
Tem isso no mercado? Faz sentido se a gente simplesmente jogar uma moeda para cima, eu vou conseguir ter sucesso? Cara, a chance é que você vai. E esse é o ponto. Vamos lá para o Excel. Primeiro, para você entender aleatoriedade no Excel, eu fiz aqui só para te introduzir o conceito. Aqui está em italiano, tá? Casuale tra, mas você usa a função no Excel em português, que é o aleatório entre. Aí você coloca o seu número entre 0 e 100, e aí cada vez que você mexer na planilha, ele vai gerar um número entre 0 e 100. Em teoria, tá? Aleatoriamente, como a gente prevê. Quando você tem um número de simulações grande o suficiente, que eu chamei aqui teste 1, 2 e 3, a quantidade que são acima de 50, ela tende a ser uma proporção aqui. Por exemplo, fiz 20 simulações. Quantas delas estão acima de 50? Ah, só 35%. Quanto maior for esse número, isso daqui vai tender ao meio a meio, que é aquela quantidade de candles vermelho e verde que eu tenho aqui. Mas isso aqui é só para você brincar pela primeira vez se você nunca viu a aleatoriedade dentro do Excel, beleza? Qual que é o primeiro, então, simulação que a gente vai fazer? Eu peguei aqui uma série histórica, dados reais do euro-dólar, preparei essa planilha aqui, tá? Vai de 2003 até 2019, ou seja, a gente tem aí 16 anos de histórico. E aí eu fiz uma coluna aqui que eu classifico o candle verde ou vermelho, que é simplesmente se o fechamento for maior do que a abertura, me dá verde, senão vermelho. A quantidade de pips do dia seguinte, porque eu estou pensando no dia seguinte, né, que eu quero estimar. Então eu simplesmente subtraio a abertura do fechamento e multiplico aqui por 10.000 para ter a quantidade em pips. E aí vamos às simulações. Qual que é a fórmula da simulação? É aquilo que eu mostrei para vocês lá na teoria. Se o meu número aleatório for maior ou igual a 50, eu vou comprar aquele dia seguinte, né? Apesar de estar aqui na mesma linha, está refletindo, olha aqui certinho, o dia seguinte. Se o número, então, não for maior ou igual a 50, se ele for menor que 50, eu vendo. E eu faço isso 10 simulações distintas. Olha que sensacional o resultado. O que você vai ver? Que sim, em várias situações, né, pessoal, por favor, isso daqui é só, né, uma discussão, não é uma sugestão de trade system, mas veja que sim, existem situações em que se você tivesse simplesmente comprado e vendido no dia seguinte, baseado ali no resultado de jogar a sua moedinha, você teria sido bem sucedido no mercado. Então, imagina, para pensar, reflita, quanta gente usa técnicas de investimento que não fazem o menor sentido, aí o cara vai cair nessa amostragem aqui, né? Ele vai ser, por exemplo, aqui a linha amarela. Vamos até mudar, gerar uma outra simulação. Pega aqui o caso, ó, o cara vai ser a linha azul, ainda melhor do que aquela linha amarela. Aí o cara simplesmente vai chegar lá, vai publicar um livro, vai vender um curso falando: eu ganhei R$1 milhão na bolsa jogando cara e coroa. Né, gente? Então, você consegue entender? E aí você fala: nossa, Leandro, estou interessadíssimo nesse negócio de probabilidade, nesse negócio de aleatoriedade. Leia os livros do Taleb. Aquilo ali é quase como se fosse uma enciclopédia desse tipo de discussão. E eu adoro e pesquiso naqueles livros, pesquiso mais artigos, mas é daí que você vê. Se o cara tivesse jogando a moeda cara e coroa, ele teria vencido no mercado durante 16 anos. Ao de lá de você falar que, nossa, mas ele ganhou só 10.000 pips, etc. Não importa, o cara foi positivo. Tem gente que faz de tudo, aplica técnicas e tudo, e o cara só perde no mercado e com a moeda teria dado certo. Beleza? Então fica aí a reflexão. Ah, mas Leandro, e as outras simulações, né, que você falou? Bem, aquela outra que eu comentei é: se for maior que 50 e o candle for verde, eu sigo comprando, ou seja, eu quero ver se tem um momentum ali no mercado, certo? E aí você vai ver, cara, que não tem. Qualquer simulação que você faça nisso, obviamente que uma ou outra tende positiva, mas olha que muito curioso, elas tendem, não importa quantas vezes eu gire, elas tendem ao negativo, mostrando que essa aleatoriedade associado com aquele candle anterior não vai ter aqui um momento no mercado. Ou seja, você simplesmente olhar para a tela e eu vou seguir ali aquela tendência, então eu vou comprar, não vai dar certo não. Aí um mais esperto pode falar: pá, então vamos inverter, Leandro, show de bola, vamos inverter isso aqui.
olha que mais curioso ainda, se eu inverto a lógica, ou seja, se eu jogo a minha moeda simulada, se ela for maior que 50 e o candle anterior for vermelho, eu vou comprar, certo? Essa é a sacada aqui. Olha como essa tendência de você ter sucesso, ela aumenta. Aí você fala, Leandro, acabou, fim da conversa aqui, eu vou jogar aqui minha moedinha e vou tentar fazer essa associação. Cara, não, isso daqui é simplesmente casualidade, tá? Não tem muito sentido, ou né, talvez até tenha, mas não recomendo que você faça isso. Eu só quero mostrar que como às vezes, por simples sorte, alguém pode ganhar dinheiro no mercado. E depois essa pessoa, por causa da simples sorte, sem saber que aquilo foi sorte, né, que foi a casualidade do mercado, ele sai propagando ideias que não fazem o menor sentido. Então, isso é sim um sinal de alerta para você não cair em golpes, para você não cair em pirâmides financeiras, para você entender que não existe modo de enriquecer rapidamente e que sim existe uma componente aleatória que pode nos dar a falsa sensação de sucesso. E aí você acha que, nossa, realmente eu vou usar aquilo ali e vai dar muito certo. Não é o caso. Se você alongar esse número de simulações, que aqui eu fiz só 10, vamos colocar aqui então, sei lá, aqui eu coloquei 32, com a mesma ideia da direção invertida do dia atual. Você vê que elas tendem a caminhar depois para uma convergência, indo ali para o mesmo ponto. Por quê? Porque quanto mais eu jogar, mais simulações eu fizer, mais eu vou me aproximar daqueles 50%. Aliado ao fato de que o mercado não tem momentum nesse caso, pelo menos esse exemplo aqui do euro-dólar, então você vai tentar ter uma convergência aí de todos os resultados. E alguém também pode falar, ah, Leandro, mas aí isso daí foi no Excel, né? Como é que funciona isso no mercado de verdade, né? Com spread, por exemplo, alguma coisa do tipo, né? É claro que aqui não estão incluídos os custos operacionais, né? Então talvez essas simulações elas converjam para o negativo, por isso que estou falando para vocês que não faz sentido você investir realmente dinheiro aqui. Mas olha que bacana, numa contribuição que a gente teve aqui no canal e na discussão que a gente teve lá no grupo do Telegram, que o Jusemar ele fez um EA, tá? Também sem fins de investimentos reais, mas ele girou isso no mercado. E você vê que utilizando ali os dados reais, até porque aqui também são dados reais, tá? Mas pegando ali alguma coisa diretamente do MetaTrader, olha só, você chega só naquela primeira simulação que eu fiz, ou seja, a do cara e coroa aqui, você vê que os resultados ali no MetaTrader também seriam, né, parecidos, ou seja, tem sim aquela chance de você ganhar algum dinheiro e, né, ter toda essa discussão que eu estou comentando aqui do vídeo. Então, pessoal, coloca isso na cabeça. Se você curtiu o vídeo, compartilha, comente aqui embaixo, dê mais ideias para fazer outro tipo de simulação, para ter outro tipo de perspectivas. Vai ser muito bem-vindo. Curta o canal e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.